Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os nossos amados irmãos, tanto os que estão aqui de forma presencial, como aqueles que estão nos acompanhando através dos nossos canais de comunicação. Nós estamos nos nossos estudos de terça-feira, estudos esses que são para a Escola Bíblica Dominical, dando hoje início a um novo trimestre. E Deus vem estar conosco, nos dando instrução, nos fazendo conhecer mais da sua glória e tudo mais que Ele tem a revelar a cada um de nós. Nosso estudo neste trimestre é o livro de Ezequiel. Nesse estudo do livro de Ezequiel, hoje iniciando, o título é A Chamada de Ezequiel. E nesse estudo estaremos considerando pontos nos capítulos 1, 2 e 3, ainda que o texto básico, ou chamado texto de leitura bíblica em classe, está reduzido nos textos apresentados, Ezequiel capítulo 1, do verso 1 a 3, no capítulo 2, verso 2 a 5, e no capítulo 3, 7 a 9. Isso resumindo todo o capítulo, mas que hoje poderemos estar avançando um pouco mais nesta leitura, no desenvolvimento dessa nossa lição. Nosso texto áureo está no capítulo 2, versos 1 e 2, e que dizem desta forma: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. A lição sendo a primeira, a chamada de Ezequiel. No nosso esboço, teremos o desenvolvimento nos subtítulos: o contexto de Ezequiel. Segundo subtítulo, a comissão e a capacitação de Ezequiel. E finalmente a mensagem de Ezequiel, um terceiro subtítulo. Dando sequência e entrando já nos nossos assuntos, consideremos que estamos numa época em que Deus está repreendendo severamente a nação de Israel. Essa repreensão já vem vindo por vários anos, porque as 10 tribos com capital em Samaria, naquela divisão que houve depois de Salomão, se desviaram tanto que já não existem. Ficaram somente as tribos de Judá e Benjamim como tribos consideradas constituídas, existentes, no reino chamado de Judá, com capital em Jerusalém. E agora a repreensão é dura sobre Judá. Se antes foi sobre as 10 tribos que espalharam pelo mundo, não se faz mais menção delas, não se as reconhece, identifica espalhadas pelo mundo, mas agora é a vez de Judá e Benjamim.
No nosso estudo em tela está o texto introdutório que nos diz: os 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel tratam do seu chamado para o ministério profético, incluindo sua visão assombrosa da glória de Deus, sua comissão para falar aos israelitas que estavam no cativeiro e a prevenção de que estes não seriam receptivos à sua mensagem. O objetivo desta primeira lição é estabelecer os fundamentos históricos e espirituais para a compreensão de toda a profecia de Ezequiel. Portanto, vamos estar bem inteirados disso, dessa situação que está envolvendo a época do profeta Ezequiel. Muitos já estão indo para o cativeiro, já estão no cativeiro, outros seriam levados ainda para o cativeiro, mas Deus estava falando em Jerusalém fortemente através de Jeremias. Como agora no cativeiro, Deus inicia a falar com os do cativeiro usando o profeta Ezequiel. Parecem que em um ponto os 2 mensageiros estão passando pelas mesmas coisas, sendo capacitados por Deus, alertados, fortalecidos para a missão dura que teriam à frente. Em Ezequiel, de uma forma muito especial, esplêndida, ou mais do que isso, de uma forma assombrosa, Deus fala com ele numa visão tremenda, que eu não sei se outro viu. Quem sabe Moisés, quando subiu no Monte Horebe para estar falando com Deus diretamente. Mas aqui em Ezequiel é uma visão esplêndida e difícil de explicarmos, porque são coisas celestiais que, para se colocar na linguagem humana, não há letras, não há palavras, não há vocabulário que possa descrever precisamente tudo isso, que é de uma dimensão totalmente diferente do que temos no nosso dia a dia sobre a face da terra. Mas consideremos, no nosso avanço, entrando já no primeiro subtítulo, nesse estudo, sim, de Ezequiel, no primeiro subtítulo, contexto de Ezequiel, vamos ver o que está escrito nos 3 primeiros versos para o nosso estudo, aqui na Bíblia Sagrada. Portanto, Ezequiel, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Podemos tomar nossas Bíblias e estamos acompanhando. E assim diz a palavra: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, ou no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O que temos aqui é justamente esse início. Ezequiel, sacerdote, filho de Arão, portanto, não estava ministrando em Jerusalém, mas estava já em cativeiro, cumprindo uma palavra que já tinha sido dita, que sim, que o povo de Israel estaria longe da sua terra e sem templo, sem ritual, sem sacerdote e outras coisas mais. E esse sacerdote já está deslocado da sua função,
longe de Jerusalém, e agora junto ao rio Quebar, lá na Caldeia. Onde é isso precisamente, não é muito necessário conhecer. Os dois rios mais conhecidos são o Tigre e Eufrates, ou na sequência, subindo ao norte, Eufrates, depois mais além o rio Tigre, e o Quebar é um rio que sem muitas considerações, mas é onde estava o profeta Ezequiel, e é onde Deus aparece para ele uma primeira vez. Muito bem, vamos para o nosso subtítulo, o primeiro parágrafo. Em tela está para nós aí esse dito. Primeiro subtítulo, contexto de Ezequiel. Consideremos: Ezequiel é um profeta cujo ministério se deu nos primeiros anos do cativeiro de Judá. Jeremias é seu contemporâneo, mas enquanto o filho de Ilquias, Jeremias, ministrou entre o povo que havia permanecido em Jerusalém, o filho de Buzi, Ezequiel, foi o porta-voz de Deus para falar àqueles que já haviam sido levados cativos para Babilônia. O cativeiro se deu em mais de uma etapa, começando nos tempos do rei Jeoaquim, quando parte das riquezas do templo e um grupo de jovens da nobreza são levados para a Babilônia. 3 meses depois, pouco tempo depois, é o próprio rei, agora um novo rei, Joaquim, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, que são levados para a capital do Império Caldeu. E somente 11 anos depois, sob o reinado de Zedequias, é que Jerusalém e o templo seriam destruídos e o cativeiro se completaria com a última leva de judeus. Então observemos bem esta colocação. Ezequiel está no cativeiro. Em qual leva ele pode ter ido? Já na primeira, um pouco número. Pouco tempo depois já vai um outro rei, que já é Joaquim, levado em cativeiro, e agora 10.000 cativos são levados. E observe a intenção de Nabucodonosor, levando aqueles que são os especiais da nação, os artífices, ou seja, os profissionais em várias áreas. Naturalmente ele tinha a intenção de construir, e construiu a chamada Grande Babilônia, uma das 7 maravilhas do tempo antigo, e com mão de obra do povo de Israel. Se outros povos contribuíram, não sabemos, mas Israel teve essa contribuição de mais de 10.000 trabalhadores. Parece que voltando o tempo do Egito. Já lá no Egito, o povo de Israel fez toda a obra daquele país, servindo aos faraós pelo período de 400 anos. E agora temos Israel de novo, numa proporção bem menor de gente, mas construindo Babilônia. Atentem para isso, que tem sentido também espiritual. Porque no mundo atualmente, o povo de Deus está aqui, abençoado, capacitado, mas construindo para este mundo. Uma construção que não é para eles, porque nós temos já uma pátria diferente, a celestial. Ou seja, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Continua sempre esta mensagem, porque tudo que está aqui, ainda que nós façamos, ainda que um tempo pareça ser nosso, vai ficar, e nós vamos embora, porque não é aquilo o nosso lugar de descanso e o propósito de Deus na nossa vida.
Mas observe, falando dessas levas e desse tempo inicial de Ezequiel indo para o cativeiro e um grupo ali com ele, nós temos várias passagens bíblicas, e para isso precisamos folhear nossa Bíblia. E segundo o que está colocado em tela, começando em segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, versos 6 e 7, ali está escrito para nosso conhecimento: subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Aqui fala a respeito de Jeoaquim. O que acontece é que estamos com os últimos reis de Jerusalém. Isso antes do cativeiro ou nesse início para o cativeiro. O último rei foi Josias, serviu a Deus conforme a profecia que havia a seu respeito, combatendo de todas as formas a idolatria, em particular destruindo tudo aquilo que era próprio da idolatria, conforme uma promessa de Deus, uma profecia do chamado profeta novo, como é conhecido ainda nos tempos de Jeroboão. Depois de Josias vem Joacás, mas é preso, levado para o Egito. Depois de Jeoacás vem este Jeoiaquim, mas logo Nabucodonosor chega, dando início à sua expansão de domínio, e leva esse Jeoiaquim, diz a palavra aqui, amarrado, preso para Babilônia. Conforme diz o verso 7, guardemos: também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Começou com um grupo pequeno, e o rei que então reinava, Jeoaquim. Mas vamos continuar um pouquinho mais. Sobre esse tempo, temos a citação de Daniel, no capítulo 1, os versos primeiros. Agora perceba que Daniel pode ter subido para o cativeiro nesta primeira leva, possivelmente, mas a outra leva será logo em seguida. Assim, já em Daniel capítulo 1, os primeiros versos dizem: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, que é a Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aí começa a história de Daniel, sim, ali já em Babilônia, jovem, nobre, ou seja, da família real, servindo agora no palácio do rei Nabucodonosor. Ainda no nosso texto, fala de 2 Reis capítulo 24. Vamos folhear a Bíblia mais um pouquinho e ver essa informação que temos dos versos 10 até o verso 16, e que diz para nós desta forma: 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade,
quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. Verso 16: e todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia. Aí está então. Até então temos duas levas: o rei Jeoaquim, depois o que tinha ficado Joaquim foi preso com esta leva grande, milhares de pessoas presas para Babilônia. E continuando no capítulo 25, ainda temos os versos 1 e 2 que falam deste tempo. E sucedeu que no 9º ano, no reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Eu li um pouco mais além do verso 2. E mais à frente, já no verso 8 desse mesmo capítulo, diz: e no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade. E os rebeldes que se rebelaram ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Aí seria uma 4ª leva. Lembrando que na profecia de Jeremias, na instrução de Jeremias em Jerusalém, era que ninguém resistisse a Nabucodonosor. Se quisesse viver, se entregasse. Por isso está escrito aqui: rebelaram-se. Na verdade, não rebelaram contra o rei de Babilônia, rebelaram-se contra a ordem dos generais, dos capitães, que era para combater, e eles preferiram obedecer a Jeremias, rebeldes aos seus superiores na cidade, mas obedientes à palavra do profeta Jeremias, que era para se entregar, porque tudo estava entregue na mão de Nabucodonosor, e se quisessem viver, que eles se entregassem ao rei. E vamos perceber que muitos obedeciam, e poderiam ser chamados de covardes e outras coisas mais, mas não.
Deus falou que é para se entregar, porque Deus está nos repreendendo, nos castigando. Vamos aceitar o castigo de Deus, não vamos resistir, porque não é resistir a Nabucodonosor, é resistir a Deus. E assim muitos ficaram com o título de rebeldes, covardes e outras coisas, mas estavam obedecendo a Deus e foram embora vivos para Babilônia, para a sequência dos fatos que iriam acontecer. Assim temos essa primeira parte, que é o tempo de Jeremias, como estava o momento, contexto desta história. Mas continuando, passamos a um parágrafo segundo, e em tela temos conosco Ezequiel está entre aqueles que foram levados para o cativeiro no tempo de Jeoaquim. E é justamente naquela circunstância de maior adversidade e desespero que a palavra do Senhor vem ao sacerdote para enviá-lo aos seus companheiros de aflição. É a primeira mensagem que notamos na visão terrível e gloriosa que se descortina aos olhos do profeta. Ali, junto ao rio Quebar, que Deus não era rei apenas em Jerusalém, que onde podiam ver a sua casa e o seu ungido, em Jerusalém, mas onde quer que o seu povo estivesse, eles sempre o veriam assentado sobre o seu trono, exercendo a sua vontade. É aqui que nós queremos mostrar e falar, sim, no capítulo 1 de Ezequiel, conversar um pouquinho, tomemos nossa Bíblia, para ver o que está escrito aqui, ainda que faço leitura um pouco salteada, mas quero apresentar aquilo que temos registrado em Ezequiel capítulo 1. Nós já lemos os primeiros versos e, perdoe-me, quero repetir esses primeiros 3 versos. Dizem assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora atentem, por favor, para entendimento, que nós temos uma noção de prisão, cativeiro, diferente hoje. Mas naquele tempo o povo não era tão rebelde assim, uma vez que era dominado, se submetia. E vamos ver que esse grupo de gente israelita lá na Caldeia, eles vão estar quase que vivendo normal, só que debaixo de servidão. Vamos ver e perceber aqui citando que eles tinham as suas casas de moradas, moravam com suas famílias, geravam filhos no casamento, seus filhos depois crescendo seriam dados também em casamento, e assim a população crescia no meio do povo de Babilônia. Só que eram diferenciados, não eram naturais da terra, eram escravos, estavam debaixo de servidão, mas parece que tudo era normal, como se fossem assalariados, ou pelo menos o seu salário seria o seu sustento do dia a dia. Mas viviam normalmente em famílias, diferente de hoje, precisa trancafiar, porque senão foge, etc. Mas antigamente não, eles resignavam, dominados, é para servir, serviam. Se rebelasse, a situação seria bem diferente. Muito bem, agora os versos 4 a 6, um novo passo nessa leitura. Vamos bem devagar e perceber. Está escrito aqui que
Ezequiel, no meio de outros cativos, junto ao rio Quebar, tem uma visão de Deus. E o verso 4 descreve: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Paremos aqui. Vamos descrever de novo com nossas palavras que Ezequiel está vendo. Ele está vendo uma nuvem, só que não é nuvem normal dessa não, é nuvem de fogo. E ele olha para a nuvem de fogo e vê que no meio da nuvem de fogo tem mais fogo ainda. Como isso? Mas ele está vendo clarões, fogo no meio de uma nuvem de fogo. E percebendo, não é uma coisa simples, é seres, 4 seres ali no meio do fogo. E ele observa que a semelhança era como de homem, só que homem que tem 4 rostos e 4 asas. Observem, 4 asas. Depois nós vamos ter mais escritos que já vão falar de 6. Então nesse momento Ezequiel não percebeu 6 asas, só percebeu 4, mas eram seres, chamados aqui de animais. Paremos um pouquinho. Eram animais? Não eram animais. Pela descrição que vamos ter ainda, vamos ver que são seres tremendamente poderosos, rápidos, luminosos, que estão atuando junto a Deus. São aqueles que mais tarde serão identificados como querubins, que estão assistindo a Deus. E nesse caso não são animais, são seres que não eram conhecidos, e Ezequiel chamou de animais. Como alguém, perdoe a palavra, poderia dizer: que bicho é esse? Ou seja, algo estranho que não conhecia antes, chama de bicho, animal. Mas na verdade eram seres celestiais tremendamente, vamos dizer assim, poderosos, assistindo a Deus junto ao seu trono, e com asas e com rostos. 4, não era um rosto, eram 4, um para cada lado. Continua a expressão bíblica no verso 13 desse primeiro capítulo, diz: e quanto à semelhança dos animais, vou mudar um pouquinho a palavra, seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Quanta coisa! Diz o verso 13. Tudo isso, observem, em torno desta visão que assim começa a aparecer a Ezequiel. Nuvem de fogo, depois no meio da nuvem mais fogo, mas esse fogo já são seres viventes, seres celestiais que não eram conhecidos e que também são cheios de fogo e diferentes no seu modo de ser. 4 rostos, asas, 4 nesse momento. E Ezequiel está vendo tudo aquilo ali junto ao rio Quebar. Observe que Deus não se manifestou assim para outro profeta, né? Temos manifestações a Daniel, manifestações ao próprio Moisés, mas desta forma assim tão tremenda, assombrosa, parece que não. Mas vamos continuar no nosso texto bíblico, observando agora o novo parágrafo que está em tela. A visão em si
apresenta detalhes difíceis de figurarmos em nossa mente e que, sem dúvida, estão cheios de significado. Mas, numa palavra, trata-se de uma visão da glória de Deus. O verso 28 vai mostrar isto. Veremos daqui a pouco. Continua na leitura. Considerando os elementos mais destacados da visão, o aspecto dos seres viventes, identificados depois como querubins, nos faz pensar no fato de que Deus tem ao seu dispor os servidores mais poderosos, eficientes e sábios em toda a criação. Faço uma pausa. Então não era bicho, não era animal, não era fera, era um ser totalmente desconhecido, mas que assistiam diretamente a Deus. E vocês podem perceber que eles vão falar, vão executar a vontade de Deus, normalmente como um ser humano, só que diferente, né? Totalmente diferente. Na face da terra existe uma variedade tão grande de animais. Imaginemos então o céu pode ter uma variedade de seres. Daqui a pouco a gente já vai chegar lá, aí nós vamos desfrutar da visão plena de tudo isso. Por enquanto é só uma noçãozinha aqui. É muito mais poder e glória do que nós possamos imaginar, e as palavras são fracas para poder descrever tudo isso. Continuando a leitura, depois de falar eficientes e sábios em toda a criação, quanto às rodas, na visão tem rodas, não há nada claro nesta ou em outras passagens, mas elas reforçam a ideia de movimento e vida, já expressa na menção do Espírito, animando todas as coisas. Nenhum acontecimento neste mundo pode frustrar a vontade de Deus. Antes, tudo se dá em perfeita harmonia com os seus propósitos. Em outras palavras, o trono da soberania divina, como que se move sem dificuldade e ao mesmo tempo de forma terrível e assombrosa sobre toda a terra, mas é a descrição da absoluta excelência, pureza e magnanimidade do próprio Todo-Poderoso, que arremata a visão de uma forma tão impressionante que o profeta cai prostrado e pasmo, incapaz de continuar olhando. Com essa visão tão gloriosa, que nós não lemos tudo ainda, Ezequiel já está prostrado. E lembrando que temos narrativa em que Daniel também não suporta a glória, e nem foi de uma extensão tão grande, a glória de um ser angelical que compareceu diante dele. Um ser angelical. Daniel se prostra. E aqui é a visão de um complexo da glória de Deus. Ezequiel também não suportou e vai se prostrar no chão, como que desmaiado, sem forças para ver tudo aquilo. Mas vamos procurar ver um pouco desta glória. Nós temos uns versos para considerarmos. Uma pequena noção desses versos que vão dizer para nós, como Ezequiel 8, verso 4, que aquilo que Ezequiel via era a majestade, a glória, o resplendor das coisas de Deus. Que o verso 4 diz simplesmente isso: e eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Mostrando que em outras ocasiões mais, Ezequiel volta a ter esta visão. Não foi só a primeira vez do capítulo 1, não. Em outras passagens mais, como no 8, daqui a pouco no capítulo 10, e mais à frente teremos a visão se repetindo para Ezequiel.
Já no capítulo 10 e o verso 20, a citação é: estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. E a partir de então ele pode mudar, em vez de chamar de animais, agora ele pode chamar de querubins. Não é expressão de um bicho, de uma fera, não, é um ser celestial totalmente diferente para a função que lhe cabia junto ao trono de Deus. Não vou ler, vou deixar para todos estarem lendo. Em 2 Samuel capítulo 22, verso 11, nós temos Davi trazendo um louvor a Deus, uma consideração da glória de Deus, como se ele estivesse vendo algo semelhante. Agora, ele usou só palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ou ele viu? Aí deixo à parte isso, mas ele descreve passagem lá em 2 Samuel 22, Davi, que é referente a essa visão de Ezequiel. No capítulo 4 de Apocalipse, agora já é João Evangelista, sim, em Apocalipse vê esta glória de Deus, e podemos estar lendo lá nos versos 6 a 8. Se bem que no verso 1 desse capítulo 4 de Apocalipse, só citando, diz que ele ouviu a voz que lhe dizia: sobe aqui. Pronto, já está sendo João arrebatado para o céu, para ver o que lhe vai ser mostrado. Depois, logo no verso 3, vai dizer, no verso 2, ele vê um trono. No verso 3, alguém que está assentado no trono. No verso 4, o resplendor dos seres que estão junto ao trono de Deus. Também no 5, muito resplendor junto ao trono. E depois no verso 6 a 8, aí leio: e havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Uma visão próxima. Observa, são mistérios, a gente não sabe tudo, a gente não consegue explicar tudo. Já Ezequiel viu 4 animais com 4 rostos, e aqui nós vemos 4 animais, e já João identifica em cada um rosto. Tudo isso está coexistindo, e como explicar? Nós vamos nos perder em algum ponto, procurando descrever algo que eu não vi, ou aquilo que não está bem claro e que é além da nossa imaginação. Mas fala de coisas tremendas, gloriosas. E repito o que eu falo de vez em quando: quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, creio que muitos ficaram animados e curiosos para conhecer e saber alguma coisa. Paulo, conta para nós alguma coisa. E Paulo contou nada. Ele disse que eram coisas inefáveis, coisas gloriosas, esplêndidas, maravilhosas, não sei, sublimes, magníficas, e etc. E depois disse: não é lícito falar. Aí pronto, fechou tudo. Ou seja, Paulo viu e entendeu que não podia explicar, porque não traria edificação alguma, porque ninguém entenderia o que ele viu. E como ele poderia explicar?
descrever com palavras humanas aquilo que é somente coisa celestial? Não tem como descrever, não há palavras. Mas fica aí para a gente observar esses pontos. Entretanto, voltemos a Ezequiel, sim, lá no capítulo 1, para nós lermos um pouquinho mais sobre o que é que Ezequiel estava vendo naquela visão tão gloriosa ali, sim, junto ao rio Quebar. É a sua primeira visão, tremendamente forte, assombrosa. É a sua chamada, desse jeito. Se uns Deus chamou, como a Samuel, né? Durante a noite, quando ele foi dormir, Samuel. Aqui é bem diferente. Não foi nada assim discreto, não. Foi tremendamente poderoso. E se considerarmos outras citações de Daniel, acontece a vez de o profeta ver e os demais não verem. Mas com Daniel existe a citação que ninguém viu, só ele viu, mas todo mundo se sentiu amedrontado com alguma coisa e fugiram, e ficou Daniel só diante da visão que se lhe apresentou. Mas no capítulo 3, portanto, voltemos um pouquinho, ainda que pareça que eu repito alguma coisa, vamos observar. Verso 4: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que é alaranjado como fogo mesmo, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a aparência, ou era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Mas João já viu 6, lembremos disso, João já viu 6 asas, e há outras citações de 6 asas. Aí, essa primeira colocação. Vamos para o verso 10. Diz assim: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E agora, vamos desenhar isso? Saberemos desenhar esta figura de um ser humano com esta colocação de 4 rostos que devem ser harmônicos um com o outro? E a citação que já vimos falando de olhos para todo lado, como vamos desenhar isso? Mas avancemos um pouco mais, indo ao verso 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então imagine, irmão, fogo e mais fogo para todo lado. Aí vamos entender, o nosso Deus é como fogo consumidor, ou seja, há claridades, há resplendores, e cada vez maiores, como existem estrelas cada vez mais fortes, poderosas, luminosas, que aí só a ciência pode falar um pouquinho mais. Temos o Sol, nosso aqui, de quinta grandeza, mas há estrelas que são milhares e milhares de vezes maior do que o Sol, e com muito mais calor, muito mais resplendor do que este nosso Sol. E Deus que fez isso é muito mais do que aquilo que Ele fez em si mesmo, como seres aqui querumbins também o são.
Dá para entender um pouquinho da glória de Deus? Daqui a pouco nós vamos ver, vamos descansar, porque como Ele é, nós seremos, porque o veremos como Ele é. Mas continuando um pouco mais, se chegamos ao verso 13, vamos ao 22, capítulo 1 de Ezequiel, verso 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Ai, 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 está difícil desenhar isso. Imaginemos, temos o nosso universo aqui. Nesse céu de Ezequiel, ele vê uma nuvem, mas não é de vapor d'água, é de fogo. Dentro dessa nuvem, mais fogo. É o que estamos lendo aqui, né? E acima da cabeça desses seres viventes, os querubins, um universo. Ai, 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 já ficou grande demais. Grande demais. Uma coisa grande em cima de outra grande. E aí sim, vai continuar a colocação, dizendo no verso 26: e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Um firmamento, um trono de safira, que é azul, verde, uma pedra preciosa, e um homem colocado nesse trono. Diz o verso 26. Que diz o verso 27? O 27 já diz: e vi como a cor de âmbar, alaranjado, como o aspecto do fogo. Essa explicação é melhor. Pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Aí é a representação de Deus no seu trono, e Deus fogo. Se lermos em Daniel capítulo 7, uma descrição de Deus, ele é fogo, e dele mana fogo, como um rio de fogo verte de Deus. Nosso Deus não é fraquinho não, irmãos. É Deus vivo, é Deus poderoso. Dele sai um rio de fogo, que por outro lado é um rio de água de vida, para dar vida com abundância. É o que Ele tem prometido a nós, pelo resgate da nossa alma em Cristo Jesus. Ou seja, em Deus há poder tremendamente grande e em abundância para salvar a todos nós. Vamos prezar bem a palavra de Deus e os seus mandamentos, andar nos seus estatutos, para desfrutarmos dessa grandiosidade que não existe nessa terra, e nunca vamos participar de algo próximo disso. Mas lá no céu, como disse Paulo, coisas inefáveis, né? Jardim de Éden. Se o da terra devia ser lindo e muito bom, imagine então o celestial do nosso Deus, que são semelhanças de lá que são representadas no dizer daqui. E finalmente o verso 28, que anunciei antes, vamos ler agora: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, naturalmente Deus. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Pronto. Vamos entender bem? Podem desenhar esse quadro? Difícil, mas vão entender. Nosso Deus, Ele disse bem, Ele é o alto e sublime,
Ele habita no alto e sublime lugar. O que se pode dizer mais? E no outro lugar vai dizer que Deus habita na luz inacessível. Se um pouco aqui já é grande demais, se tem algo mais profundo e, vamos dizer assim, inatingível, assim é o nosso Deus. Muito mais, muito além daquilo que a gente possa imaginar ou queira descrever com palavras humanas. Mas vamos para o nosso texto em tela, passando agora para o segundo subtítulo: a comissão e a capacitação de Ezequiel. No capítulo 2 agora de Ezequiel, os versos 2 a 5. E assim leio, acompanhemos a leitura bíblica. Verso 2: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Pronto, aí está a comissão e a capacitação de Ezequiel, Deus o nomeando ou constituindo porta-voz dele, de Deus. Agora note, ele está envolvido nisso, e diz a palavra que o Espírito veio e entrou nele, e seria como aquilo que vimos lá em Apocalipse com João, ou seja, ele foi arrebatado no meio desta visão tão gloriosa e tão assustadora às vezes. Mas em tela do nosso material de classe nós temos o texto que diz: há uma importante relação das palavras "então entrou em mim o Espírito" com a visão anterior, pois a partir daquele momento Ezequiel passaria a fazer parte da visão, e assim como os querubins, para onde o Espírito fosse, ele iria, e quando o Espírito quisesse falar, ele falaria. Deveria ser motivo de alegria e esperança para os cativos poderem desfrutar da palavra de um profeta de Deus em terra estranha. De fato, um sinal de que não haviam sido abandonados por Deus, e considerando que o Senhor havia dito sobre eles através de Jeremias, os cativos estavam em melhor situação do que aqueles que haviam ficado em Jerusalém, pois eventualmente se converteriam e desfrutariam das bênçãos de Deus. Muito bem, agora observe: povo de Deus repartido, uns lá no cativeiro e outros ainda na terra da Judéia, em particular em Jerusalém, onde estava o templo de Deus, onde continuava a existir os rituais do templo, dia após dia, na sua ordem normal que Deus constituiu e que foi colocado para os sacerdotes e levitas e o povo, ali no livro de Levítico. Os do cativeiro podiam chorar, lamentar longe da casa de Deus, e aqueles em Jerusalém poderiam dizer: que maravilha, que bênção, estou em Jerusalém, podendo aqui entrar no templo de Deus. Felizmente não fui levado a cativeiro. Mas a situação não era bem essa não, irmãos.
Aí temos a palavra de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel. A situação era a mesma sobre o povo, e a palavra de Jeremias podemos abrir em Jeremias capítulo 24 e considerar o que Deus falou dessa situação de parte no cativeiro e parte em Jerusalém. Eu diria assim, rapidamente, que bom estar em Jerusalém e não no cativeiro. Mas lendo o capítulo 24 de Jeremias, eu já fico assustado e preferia ir para cativeiro mesmo. Teria sido muito bom ter me rendido a Nabucodonosor e falar: estou aqui, não vou lutar contra o Senhor. Jeremias, o profeta, disse para me entregar a ordem de Deus e eu estou obedecendo. E Nabucodonosor simplesmente não matava ninguém, mandava para a Babilônia em cativeiro. Mas o que diz o capítulo 24? Aí vamos ler os primeiros versos desse capítulo 24 do profeta Jeremias. Nosso estudo nesse trimestre é onde mesmo? Ezequiel. Mas Jeremias é conterrâneo e está contando a história do que está acontecendo. E aqui diz assim: o título é Mediante 2/6 dos figos. Mediante 2/6 de figos, o futuro do povo é revelado. Primeiro verso: fez-me o Senhor ver e vi 2/6 de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. 1/6 tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro 1/6 tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Verso 7: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Olha que palavra boa. Então quem está indo embora para o cativeiro, chorando, lamentando, mas não sabe que os pensamentos de Deus a seu respeito é para bem e não é para mal. Mas e os que vão ficar em Jerusalém? Verso 8 e verso 9. Aí Jeremias viu e descreveu assim: e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito, eu os entregarei, para que sejam um terror e um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei ou lancei. Verso 10: e enviarei entre eles a espada,
a fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Então era o juízo de Deus, só que diferente da nossa talvez percepção, quando se coloca que sim, os que estão indo a cativeiro são aqueles que estão dentro da misericórdia de Deus, ainda que, conforme já temos observado em textos apresentados, ainda estão rebeldes, ainda estão maus, no seu sentido de obediência ou falta de conhecimento de Deus, mas Deus está querendo trabalhar neles. E os outros que ficaram em Jerusalém, tudo desamparado, eles, a cidade e o templo. E observe, se o nosso assunto aqui é a glória de Deus lá na Caldeia com Ezequiel, daqui a pouco a gente vai ver a citação de que a glória de Deus se levanta sobre os querubins em Jerusalém e vai para fora da cidade. Ou seja, Deus desamparou tudo. A glória de Deus não estava mais em Jerusalém, ficaram ali os rebeldes, os idólatras, os profanadores do templo, etc, etc, que Deus iria destruir tudo, tanto os profanadores como o templo e a cidade profanada. Deus lançaria tudo fora, não queria mais nada daquilo, não era honra nem glória para ele o povo se ajuntar em Jerusalém, quando na verdade o coração estava longe da obediência e do caminhar nos seus preceitos. Muito bem, vamos continuar um pouco mais, depois de ver essas palavras, indo para um novo parágrafo, nesse subtítulo 2, a comissão e a capacitação de Ezequiel. Já estamos no capítulo 2 de Ezequiel, quando o Senhor o constitui e o manda falar o que tem que ser falado para os que estavam no cativeiro. Mas o texto em tela diz assim: no momento, porém, o Senhor diz que aqueles mesmos que estão no cativeiro são as nações rebeldes que se rebelaram contra ele, são filhos, mas de semblante duro e obstinados de coração. Muitos continuavam na sua rebeldia contra o Senhor e não atinavam com o significado de toda aquela desgraça. Muitos tinham esperança de um retorno rápido do cativeiro e não imaginavam que algo pior pudesse acontecer. Não é de admirar, portanto, que eles ouviriam Ezequiel de mau grado, enquanto não se cumprissem as suas palavras na destruição da cidade e do templo. Então, e só então, saberiam que esteve no meio deles um profeta, e este seria o primeiro passo no caminho do arrependimento e da conversão do remanescente que estava no cativeiro. Quanta misericórdia de Deus! O povo não estava bom, não. Mas Deus via possibilidade de salvação nestes. Deus operaria neles. Agora observe, no cativeiro, debaixo de castigo, repreensão de Deus, mas não estava levando em conta que era castigo e pensando que logo iriam retornar para Jerusalém. E isso era também esforçado pelos falsos profetas, que enquanto Jeremias dizia: o cativeiro vai ser de 70 anos, 70 anos é o cativeiro, e é para bem de vocês, lá vocês tratem de plantar, tratem de construir, tratem de casar, tratem de ter filhos, e o tempo vai demorar bastante, os filhos vão crescer, casem seus filhos, porque o cativeiro é 70 anos. Mas vários profetas caem lá dizendo: não, 2 anos, apenas 2 anos, em 2 anos vou acabar com o cativeiro de Nabucodonosor. E Deus
tendo que ainda que trabalhar contra esses homens. Agora observe, Jeremias pregando 70 anos de cativeiro e tudo aqui vai ser destruído. Vinham os profetas dizendo: 2 anos, daqui a 2 anos acabar tudo, não terá mais nada de Nabucodonosor. Pronto. E era Jeremias sozinho contra vários homens rebeldes, soberbos, que conforme Deus veio a falar e diz, serem homens que falam de si mesmo. Dizem: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Mas Deus vai requerer deles esta oposição àquilo que Deus queria trazer de edificação nos que estavam, sim, se humilhando, se entregando a Nabucodonosor, se abandonando, deixando levar ao cativeiro, porque Deus falou, vão obedecer. Pronto. Então, era uma situação difícil, com tudo sendo ali praticamente pronto para ser destruído, e o povo confiando em profetas que diziam que haveria paz, logo, logo acabaria o cativeiro, e não acabou. Hoje nós temos plena certeza, a história mostrou isso. Cativeiro, 70 anos, nem um dia menos, nem um dia mais, 70 anos, porque Deus já tinha determinado Ciro de decretar no tempo certo essa libertação. Mas vamos ao capítulo 2, aí mesmo de Ezequiel, falando dessa comissão e capacitação do profeta, que é semelhante àquilo que sucedeu também com Jeremias. Mas vamos ver mais um pouco, nos versos 6 a 9 de Ezequiel, capítulo 2. E assim diz para nós, verso 6: e tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Verso 8: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aí está, ainda a chamada de Ezequiel, e agora a capacitação dele para a missão que era dada. Ele deveria comer o livro, a palavra de Deus, que lhe era estendida. Observe aqui em Ezequiel e mais passagens na Bíblia essa ideia de comer o livro. Quem dera, né, irmãos, que nós pudéssemos estar comendo essa palavra, não só agora, mas sempre, e de fato essa palavra fazendo parte do nosso ser. Mas continuemos e consideremos o terceiro subtítulo, a mensagem de Ezequiel. No nosso propósito da lição, aponta os versos 7 até 9. Leiamos, portanto, o capítulo 3, agora, versos 7 a 9. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que te fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a sua fronte contra a sua fronte.
Verso 9: fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. É assim que Deus envia a Ezequiel. E atenção, porque desta forma também que Deus vai falar com Jeremias. Ou, como Jeremias veio antes, Deus já tinha falado com Jeremias. Deus toma posse do profeta. No caso nosso agora, Ezequiel. Como no passado, outros também foram tomados por Deus para serem seus ministros. Agora, em tela, nós temos o primeiro parágrafo e o único parágrafo desse subtítulo: Mensagem de Ezequiel. O que o profeta vê na sequência sugere um ministério marcado por juízo e castigo. Acabamos de ver um rolo de livro, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. É o verso 10 que lemos um pouco antes, no capítulo 2 ainda. Com efeito, a ira de Deus não havia se esgotado no cativeiro de parte da população. Deus traria juízo e destruição desde o norte. Tal mensagem soava afrontosa para um povo que se gloriava em ter a casa de Deus no seu meio. Daí a necessidade de o profeta ser fortalecido para não se abalar com qualquer intimidação da parte do povo. Então Deus abre os olhos do profeta para que ele entenda a sua missão como a de um atalaia, que não apenas deseja ou zela pela segurança daqueles que dependem da sua atenção no alto da torre de vigia, mas que há de responder com a sua própria vida por aqueles que perderem ou que se perderem pela sua negligência ou possível negligência. Então, aí está essas colocações para nós vermos que o Senhor continua. Agora vamos entender como foi importante para Ezequiel entender que ele não estava longe de Deus, não. Jerusalém, sim, de Jerusalém estava longe, do templo estava longe, dos rituais do templo estava longe, mas muito mais era o poder que estava com ele ali, que era a presença da glória de Deus, de uma forma que ninguém tinha visto antes e assim descrito. Então ele podia enfrentar o povo, não vendo o templo, não vendo nada, mas ele tinha na sua mente a visão que tem, devia estar ainda mexendo com seus nervos, aquilo que ele tinha visto, e deveria falar aquele povo. E agora um detalhe: rebelde, duro, e que não ouvia nem mesmo a Deus, mas era a ordem do Senhor. E observemos que temos nessa semelhança de chamada Jeremias, quando lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, nós temos a chamada de Deus para com Jeremias. E o texto que eu quero apontar são os versos 14 a 16 do primeiro capítulo, e que dizem para nós: disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Uma pausa. Essa palavra vem continuamente do norte. Quando era para destruir as 10 tribos, a mensagem era: do norte virá o mal. E foi da Síria, Nínive, que era o norte também. E agora é da Caldeia que vinha o mal sobre Jerusalém e sobre a Judeia, castigo de Deus. E estejamos atentos que esse norte também aí pode ser hoje, porque quem habita nas bandas do norte e é contrário ao povo de Deus é o próprio Satanás, porque está escrito que ele escolheu habitar nas mais altas nuvens para a banda do norte. E em Apocalipse diz que ele desceu à terra, desceu não, foi expulso do céu
e está na terra, vindo do norte para trazer perturbação ao mundo, mas já é sinal do fim. Mas continuemos. Esses são os versos de Jeremias, mesma palavra que o Senhor falou para Ezequiel: vai endurecê-lo, como endureceu Jeremias, para falar um povo que é duro de coração, duro de serviço também. Agora, já em Ezequiel capítulo 10, verso 1 e 2, ainda nessa chamada de Ezequiel, nós temos a palavra que diz, verso 1 e 2: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles, como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Ou seja, essa participação e envolvimento de Ezequiel, e com a notícia que brasas seriam lançadas em Jerusalém. É o juízo de Deus castigando aquele povo. E finalmente ainda mais uma palavra em Ezequiel capítulo 43, mostrando que isso se repete. O verso 3 diz: e o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Ou seja, o ministério de Ezequiel é sempre, vamos dizer assim, tocado pela aparição da glória de Deus para ele, uma vez, duas vezes, três vezes, e vemos até o final do livro dele a aparição junto ali, como no rio Quebar, toda aquela excelência e extensão que a gente não sabe dizer, um firmamento acima das nuvens, tudo isso representando a glória de Deus continuamente com ele. Não viu uma vez só, ele viu várias vezes essa assombrosa, tremenda, gloriosa, poderosa visão. Mas consideremos ainda, voltando ao nosso capítulo 3, para termos mais coisas sobre o que agora estamos vendo, Deus dando mensagem a Ezequiel. E quero ler aqui, se já lemos os versos apresentados anteriormente, quero colocar agora no capítulo 3, os versos 1 a 4, inicialmente. Observemos. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Olha, nós temos citação assim em outros lugares na Bíblia, Apocalipse 10, né? Comer do livro. Aqui Ezequiel falou só da doçura, mas noutra citação fala: na boca é doce como mel, mas lá dentro amarga. Seria o compromisso, a responsabilidade, né, de fazer aquilo que é próprio das coisas de Deus, e não que a nossa humanidade poderia estar querendo fazer. Não, fazer o que Deus quer, totalmente. E mais à frente ainda, no verso 11, vejamos o que está escrito no capítulo 3, verso 11. Deus falando com ele: eia, pois, vai aos do cativeiro
aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando Deus mandar falar, é para falar, e pronto. Ainda o verso 14, no capítulo 3: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Quero ler o 15 também. E vim aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado. No meio deles, profeta pasmado. Imagine agora Ezequiel, levado pelo próprio Deus para a sua casa, para o meio dos que estavam no cativeiro, junto ao rio Quebar, mas lá atordoado, estou usando essa palavra, pasmado, ou seja, impactado com a visão, e não estava falando nada, estava desta forma o profeta de Deus, depois de tanta visão tão estrondosa, não é assim mesmo? Mas vamos ver um pouquinho mais. Verso 21, que temos no verso 21, nesse capítulo 3, diz assim. Antes me deu vontade de verificar outra expressão. Vamos ver o verso 16, por favor. É importante isso aqui, capítulo 3, verso 16. Primeiro, ele ficou 7 dias pasmado na sua casa, atordoado. Aí vem o verso 16: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Verso 20: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Forte essa palavra, não é, irmãos? Mas ele está pasmado, não está fazendo nada, e Deus vai falar com ele: olha a responsabilidade, você é colocado como vigia, sentinela, atalaia, esteja atento. Muito bem, mas continua ainda as expressões de Deus no verso 22, atentem a isso, irmãos, por favor. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem,
eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. E agora mais uma coisa totalmente diferente: profeta mudo. Profeta mudo, você tem que falar, você não pode deixar de falar, você é atalaia, você é vigia, você tem que avisar, mas vai ficar mudo. Ou seja, meu Deus, dá para compreender tudo isso? Ou seja, um homem totalmente na mão de Deus, não vai falar nada, ficará mudo, só vai falar quando Deus quer que ele fale. Pronto. De certa forma seria bom para nós isso também, né, irmãos? A gente não falar nada, só falar quando Deus colocar uma palavra na nossa boca, e certamente seria a palavra de Deus, e iria executar aquilo para o que está sendo determinado. Mas observe, irmãos, essa nossa lição, essa chamada de Ezequiel, a mensagem que deveria entregar. E que mensagem? Aquilo que Deus colocasse na boca dele, porque ele ficaria mudo. E ficou o profeta mudo. Perguntava para ele, ele não podia responder. Pedia um conselho, não falava, não podia dar. Via alguém errado, fazendo coisa errada, não podia chamar atenção. Está assim desse jeito. Mas quando Deus abrisse a boca, era para falar, e era a palavra de Deus naquela boca, para aquele povo ainda rebelde, no cativeiro, ainda que Deus tinha boas intenções a respeito deles, mas ainda duros de coração e rebeldes. Mas as coisas vão se desenvolver, aí vamos ter para nós muitas lições nesse livro de Ezequiel. E seguindo para a conclusão, no nosso material de classe temos o texto em tela que diz: Ezequiel foi comissionado e capacitado por Deus para falar aos seus conterrâneos num período de grande adversidade. O profeta devia anunciar que Israel sofria em razão dos seus pecados e avisá-los de que o castigo não havia terminado. E com grande pesar, ele sabia que teria de ver todas essas terríveis coisas se cumprindo, primeiro para que aquele povo rebelde se arrependesse e convertesse ao seu Deus, pudesse então desfrutar das bênçãos de uma restauração gloriosa. Aí está, irmãos, iniciamos assim, um homem que viu visões de Deus. Não sei se Balaão viu, porque Balaão diz que viu as coisas de Deus com os olhos abertos, mas não descreveu nada. Mas Ezequiel colocou pelo menos essas palavras que mostram que é uma amplitude inimaginável de glória e poder da parte de Deus, trabalhando em favor daqueles a quem Deus quer abençoar. Estamos vivendo uma pandemia, sim, pandemia, mas vamos entender, Deus está conosco, e não é um Deus que tem que ficar procurando, não. Ele está aí brilhando, né? No meio de tanta glória, nuvem de fogo, com seres de fogo, e com resplendores, e com trovões, e com arcos de resplendor, e tanta coisa mais, trabalhando por nós, por nossa salvação. Vamos andar com mais coragem, irmãos. Deus está conosco em tudo. Isso vai passar, e o que vier sobre nós da parte de Deus, pela prova do seu amor em Cristo Jesus, nada nos pode separar deste Deus que quer salvar, ainda no caso deste povo rebelde. E no nosso caso, será que nós não somos também rebeldes? Não? Vamos nos humilhar, vamos buscar mais a Deus, vamos obedecer mais a palavra e
aí sim desfrutaremos de toda esta excelência que aqui está colocada. Na continuidade dessa lição, lembremos que nós temos o nosso esboço com esses subtítulos que nos ajudam nessa lição, a chamada de Ezequiel, o contexto de Ezequiel, a comissão e capacitação de Ezequiel, a mensagem de Ezequiel, e com esse texto áureo tão bonito que diz: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel capítulo 2, versos 1 e 2. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.